no dia a dia vocês possam estar trabalhando. Mas antes disso, eu queria dizer um pouquinho dos números, né, assim, para a gente ter uma ideia do que do ponto de vista do departamento, né, é evidente, a Secretaria, dentro do MDS, além da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, nós temos a Secretaria Nacional de Assistência Social, a Secretaria Nacional de Renda e Cidadania, a SENARC, e a Secretaria de Articulação e Parcerias, a SAIP, e a SAGE, que é uma secretaria mais meio, que trabalha com a avaliação, monitoramento, trabalha, né, as informações. Dentro, então, lá da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar, a gente tem 3 departamentos, e o nosso departamento, recentemente a gente teve uma reestruturação geral do Ministério, a gente acertou um pouco a vida da Secretaria, que era uma discussão antiga, que o programa de aquisição de alimentos ele acontecia em departamentos distintos. Tinha um departamento antigo que cuidava do programa na execução com a CONAB e na execução com os estados, e a modalidade do programa do leite. E o outro departamento cuidava da execução com os municípios. A gente sempre achou isso muito estranho, porque o programa é um só, não tinha sentido ele ficar tão separado. A lógica é porque a gente sempre pensou que o PAA é um programa que ele é muito importante, ele é articulador, é o principal programa, né? Dentro do nosso orçamento da Secretaria, que está aí hoje na casa de 1 bilhão, o PAA leva com certeza 65% desse recurso aproximadamente é só para o PAA, né? Então, claro que é um programa fundamental. Agora, de qualquer forma, não era possível que ele seguisse separado em departamento, porque a lógica era uma mesma. Então, infelizmente, com esse processo de reestruturação, nós então conseguimos trabalhar isso, fizemos lá uma troca. Eu estava no departamento que antes cuidava do PA, CONAB, Estados e o programa de cisternas e leite, e agora o PSIM, que antes estava aqui, que vocês conhecem mais, até, né, por conta da rede de equipamentos, ele foi para esse departamento e eu vim para cá. Então, do ponto de vista do Departamento de Sistemas Descentralizados, a gente tem um investimento também muito significativo. Se eu for dizer, Mariana comentou inicialmente, lá a gente tem 3 grandes programas que, na nossa opinião, são muito importantes e estruturadores. Não que os demais não sejam, né? Mas que conversam e dialogam nessa perspectiva de integração, que é o que nós estamos buscando fazer. Então, o PA é a rede de equipamentos públicos de segurança alimentar é outro, e o programa de cisternas é outro, né? E se a gente pensar nessa situação que nós estamos vivendo do ponto de vista ambiental, das mudanças climáticas, o programa de cisternas está muito desenhado e não tem como não ser, para atender a região semiárida brasileira, que é a região que sofre com uma falta de chuva tremenda, né? Uma dificuldade imensa do abastecimento de água, as populações são dispersas, né? Isso implica em que não vai haver nunca um sistema público, porque não interessa, não é lucrativo, né? Então sempre vai ser uma luta a família ter água. E a gente sabe que você não consegue falar de segurança alimentar se você não tiver água em qualidade, com qualidade e com quantidade também. Não adianta ter um pouquinho só, não adianta ser qualquer água, né? Para nós é inimaginável, né, viver sem água, né? A gente sabe, e para a gente é muito simples, é abrir a torneira, né? A luta diária de mulheres, crianças e idosos no semiárido brasileiro para ter 10, 15 litros de água de péssima qualidade não é pouca coisa. São horas por dia, né, de trabalho para conseguir ter esse acesso. Então é um programa que tem dialogado muito com o semiárido, mas a gente, desde o ano passado, tem sido extremamente cobrados. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma situação em que regiões como o sul do Brasil, por exemplo, basicamente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tem regiões que têm uma característica de produção familiar, de pequenas áreas, em que a seca ela não é mais alguma coisa sazonal, ela já é alguma coisa permanente, porque existe um ciclo aí de para 10, 12, 15 anos em que se perde continuamente a produção em função de uma seca que não se controla, né? E aí
a pressão para você começar a pensar um sistema, no processo de construção de sistemas para a produção de alimentos, inclusive, tem sido forte. Por incrível que pareça, numa região em que a água aparentemente não é um problema, que é o norte do país, né? A gente vive um problema muito grande, porque embora tenha água, você tem uma água em que ela está completamente inviabilizada para o consumo humano, dadas as características de ocupação, que é na região em que as pessoas moram, nas palafitas, e a água do rio é também a rede de esgoto. Então, é uma água que tem a menor qualidade para o consumo humano. Então, são esses contrassensos, né, do nosso uso dos recursos naturais, mas enfim, é uma demanda que tem surgido lá também e há uma pressão já crescente de movimentos sociais, de organizações, e especialmente do movimento dos trabalhadores do FETRAF, do MST, Via Campesina, do MAB, né, dos movimentos atingidos por barragem, no sentido de fazer esse debate conosco, da gente ampliar um pouco orçamentariamente e mudar também essa ação da política lá, no caso do acesso à água, que é fundamental, porque sem isso você não tem produção de alimentos, sem isso você não tem produção de comida com qualidade, você tem uma péssima qualidade de vida, porque a água, a gente sabe, dependendo de como ela é usada, de qualidade que ela tem, ela é uma fonte de doença e não de vida, né?